Salve, salve, salve o racional superior, salve o mundo racional, salve a energia racional que nos ilumina e nos protege. Salve as forças do universo, os cardeais do universo. Que o racional superior nos guie nessa jornada em seguir o caminho do bem. Caminho do bem que é tão relativo e tão contraditório para alguns que acham que estão seguindo o caminho do bem. E aqui eu resgato nesse programa o objetivo dele, que é a revisão da jornada racional, a direção certa, que é a direção do mundo racional, que é a direção traçada pelas leis racionais. Neste programa que tem a intenção de narrar uma partícula da jornada belíssima de Manuel Jacinto Coelho e das primeiras mensagens do racional superior na composição do universo em desencanto. O programa de hoje é a continuação do programa anterior, porque não tem um capítulo. Então, a continuação do capítulo de 13 do 6 de 1945. O capítulo anterior era a advertência, a segunda advertência do primeiro caderno racional. E aqui eu continuo nessa leitura magnífica, pedindo licença ao dono desse conhecimento, o racional superior, deixando claro que o nosso único objetivo é refletir sobre aquilo que nos é ensinado, para que possamos voltar à linha traçada pelo racional superior e não à linha traçada pelos animais racionais. Que sejamos capazes de discernir aquilo que ele propõe e não aquilo que o bicho propõe. Que sejamos capazes de entender que a proposta do livro Universo em Desencanto, a proposta do mundo racional, a proposta do racional superior, ensinada com início, meio e fim, narra a última mudança que nos leva a este momento atual. A última mudança foi o início do alfabeto artificial. Razão essa que já conversamos em outros programas e nos levou a sair da linha racional, da lei racional, da ligação com o cosmos. E aqui eu deixo as mensagens do racional superior como a única relevante e importante opinião. Essa é a orientação do racional superior e eu aqui continuo essa leitura do programa anterior, Cadernos Racionais, programa anterior de número 7, hoje o programa número 8. E assim continua o capítulo. A mensagem do racional superior. E assim, a vida dos encantados, que assim são todos os viventes, que vivem mais angustiados do que mesmo contentes. Os contentamentos são passageiros, diminutos, mas a vida é passageira, é de lutas, onde gera aí as ambições, os aborrecimentos, os descontentamentos.
E assim os encantados, vivendo sempre preocupados no enfrentar a vida, com as lutas dos sofrimentos, lutando e sofrendo sempre nesta vida de encanto. Encanto quer dizer tormento. E por isso a vida é tormentuosa, e assim atormentados vivem os encantados. Quando não é por isso, é por aquilo. Quando não é por uma coisa, é por outra. Que a vida é cheia de tormentos, sempre. Em uma infinidade de pensamentos bons, maus, intranquilizadores, outros amargurados. Está aí a vida dos que não sabem viver. Não sabem por que vivem, por serem encantados, por não saberem o porquê que assim são. Porque se soubessem já há muito, que deixariam de sofrer. Já não eram mais assim como são. E o desencanto está na imunização racional. O vivente imunizado não vive como vivem os encantados. E por isso, a escrituração tem o nome Universo em Desencanto. Desencantando estes encantados e desencantando o mundo inteiro. Quer dizer, salvando todos, mudando como da água para o vinho o modo de viver. Por todos serem imunizados, e os imunizados tudo sabem, tudo conhecem, tudo vem. Encanto quer dizer sofredor sem solução, condenados aí a sofrerem e depois morrerem, devido serem encantados. Se não fossem encantados, não seriam sofredores. E se há muito soubessem o que são, já há muito também que não seriam como são. Condenados a sofrer e a morrerem. Ninguém quer morrer. Todos morrem sem vontade de morrer. Todos querem viver. Tudo isto por quê? Por não saberem por que vivem, por não saberem o que são, o porquê que assim são. Se soubessem, procurariam deixar de assim serem. Agora é que vão saber o porquê que assim são. Agora é que estão começando a saberem, para deixarem de assim serem por meio da imunização racional. Portanto, o que é um encantado? É um condenado, é um sofredor sem argumentos, e por isso sofre, e depois de tanto sofrer, morre. E por ser sofredor, é condenado aí à morte. É que não tem argumentos claros, limpos, perfeitos, sem defeitos. Não sabem dar soluções de espécie alguma. Não sabem dar soluções do porquê que assim são, e muito menos do que são. São o quê? Encantados. E por isso só sabem dizer que o mundo é de sofrimento.
que este mundo é de martírios e de todos os padecimentos cruéis. Só sabem dizerem o que vem e o que se passa com todos, mas não sabem dizerem o porquê que assim são, nem muito menos o que são. Se soubessem o que eram já há muito, que assim não seriam, assim não viveriam, assim não sofriam, assim não morriam. Mas por não saberem, ao menos o que são, e por isso vivem horrivelmente neste tufão de angústia. E agora, por meio desta escrituração universal de salvação mundial do desencanto, que esta escrituração é para desencantar todos, salvar todos, então sim é que vão saber tudo isto, tintim por tintim. E assim os encantados nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão, de onde este mundo veio e para onde vai. Sabem que todos vão morrendo e o mundo vai ficando aí. Não sabem o fim dele, nem muito menos o princípio. E assim este encanto que já perdura muito, que agora está na hora de todas as soluções, dele, de tudo e de todos os seus feitos. Portanto, seus encantados, que agora estão começando a desencantar-se, tratem de lerem diariamente, sem perder tempo, para não sofrerem mais do que já têm sofrido e serem imunizados o mais depressa possível para sair desta luta infernal, desta angústia, para melhorar em tudo, para ser resolvido tudo o que precisa. Então não estão vendo que esta escrituração é de um Salvador que sou eu, o racional superior, que estou botando a salvação em vossas mãos e em mãos de todos futuramente, depois que a escrituração estiver de toda pronta. Os que têm a felicidade de conhecer agora o que estão conhecendo, trate imediatamente de ler com persistência, repetidas vezes, todos os trechos, todas as lições, para terem em si todas as bases. Ser bem esclarecidos para esclarecer os demais. Ser um bem esclarecido para ser um imunizado. Ser bem esclarecido para adquirir a imunização racional. E assim os encantados que nascem aí neste encanto, que é este mundo, julgando e pensando que a vida é esta mesma, e nunca se conformando com o sofrimento, com as dores, com os padecimentos, nem com a morte. Ninguém se conforma com a morte e na mesma hora fazendo de conformados com a vida. A vida é esta mesma, e caindo em contradição sempre por não se conformar com o sofrimento e a morte. Portanto, seus encantados sejam mais reconhecidos do que estão vendo, do que estão sabendo nesta leitura, para benefício de si mesmo. E assim, este encanto moforento, todos aí mofados,
com esta vida de quadrados, que esquadrejando tudo muito bem, para ver se encontravam o bem, e o bem sempre no infinito, e o sofrimento sempre tragando todos. E o vivente acabando dizendo: isto é uma vida de malditos, é uma vida de amaldiçoados, e por todos serem amaldiçoados é que todos sofrem. E por ser de sofrimento o mundo, está provado que todos são amaldiçoados. E assim vivendo, neste encanto pavoroso, neste inferno dia e noite, perdendo tempo com esta sabedoria que assim diz: o mundo é uma fábrica de cebosos nojentos, sebo duro, sebo mole, e sebo duro como pedra ou como ferro, tudo é sebo. E por isso tudo se derrete. Se não fosse sebo, nada derretia. Sebo de diversas espécies, de diversas formas. E assim está aí o encanto, está aí em vossas mãos o desencanto, a salvação. E assim, os viventes com o verdadeiro mel em mãos, que é esta escrituração de salvação eterna, feita pela imunização racional, que quanto mais o vivente ler, mais imunizado vai ficando, até ficar integralmente com a persistência na leitura. Que na imunização estão as soluções de todos os problemas da vida do vivente. Estão as soluções de todas as coisas, as soluções de tudo que o vivente precisa. Estão as soluções de elevação sempre do vivente, que só mesmo o vivente imunizado, que melhor então contará e melhor vai vendo e vai dizendo. É uma coisa no mundo nunca vista. Mas para o vivente ficar imunizado o mais depressa possível, é preciso ler diariamente, quanto mais vezes melhor. Então aí, se há de levar ano, leva meses, e não lendo todos os dias, leva ano ou anos, de acordo com o relaxamento e o pouco caso consigo mesmo, principalmente os que estão com a vida toda desarranjada. Esses devam ter mais pena de si mesmo. Com o remédio nas mãos, que é a imunização racional, e perdendo tempo sem resultados. Então, acham pouco o tempo que têm perdido, acham pouco que têm sofrido e estão sofrendo. E assim todos esses correligionários que estão conhecendo aqui esta descoberta, que é a imunização racional, todos esses muito felizes podem se considerar muito felizes por ter a felicidade de conhecerem primeiro do que todos no mundo. Quando os outros chegarem a conhecer, já estão desfrutando há muito a imunização racional. Há muito, a bem dizer, salvos há muito. Portanto, é inconveniente perder tempo devido ao sofrimento, sempre aumentar, podendo embargar imediatamente com a imunização racional. A vida futura será muito melhor que esta vida moderna. Esta vida moderna é a vida do encanto, e a vida futura de todos é a vida do desencanto, onde a imunização imperará com todos. Em vez de ser encanto, é
desencanto. Em vez de ser espiritualização, os que vivem de experiências, e a imunização, todos imunizados, vivendo muito diferente do que vivem, esmo do preto para o branco, todos vivendo com a imunização racional, certos em tudo, unidos em todos os pontos de vista, todos se compreendendo, todos se entendendo e desaparecendo os sofrimentos, os padecimentos, os queixumes da vida. Ficarão independentes de cursos científicos, dos estudos de experiências. Uma vez imunizado, sabe tudo o que é preciso para si mesmo e para todos. De tudo o que quer, portanto, acabarão estas academias todas, tudo isso passará a não valer mais nada. Acabarão essas experiências, estas químicas obscuras. Sim, porque uma vez imunizados, tudo sabem, tudo conhecem. Está no alcance de todos, por a natureza de todos ser feita para isto mesmo. E assim a vida futura é muito diferente desta. Não haverá mais guerras, nem lutas, porque todos se compreendem, todos são imunizados. A vontade de um é a vontade de todos. O que um sabe, todos sabem, todos vivendo regulados. Acabou-se a desconfiança uns dos outros. O vivente deixará de viver como bicho, desconfiados com isso, desconfiança com aquilo, desconfiança disso, desconfiança daquilo, outro, desconfianças sem limites porque vivem como bichos, mas depois deixarão de viver como bichos por meio da imunização racional, porque tudo sabem, tudo conhecem, e o que um sabe, todos sabem. O que um conhece, todos conhecem. O que um faz, todos fazem. Todos se compreenderão sobre todos os pontos de vista. Não haverá aborrecimentos. Acabarão os enganos. Ninguém poderá enganar um ao outro, porque o que um sabe, todos sabem. Uma vez o vivente imunizado, sabe que não pode enganar este ou aquele. A vida assim se tornará diferente desta, como da água para o vinho. O que adianta o vivente vir aqui querer enganar? Não adianta nada. Está perdendo tempo, está se prejudicando, e vê logo os resultados, os efeitos desagradáveis de acordo como merecem. Sabem que a vida de um imunizado é diferente de um qualquer que não seja imunizado. Um imunizado recebe muitas vezes a mentira como verdade, deste ou daquele. Para muitas vezes vão se aborrecer no momento, vão se contrariar, e o que acontece com este mentiroso? Só coisas desagradáveis, perdendo a proteção com o tempo do imunizado e entrando em provas amargas, em sofrimento. Está aí como o vivente arranja a infelicidade de si mesmo, por querer enganar quem não pode enganar de maneira alguma. Se o vivente já estará melhorando e prestes a ter outras melhoras muito elevadas, é cortado em tudo. Quem é que perde? É o próprio vivente, que quer, num meio deste, viver com mentiras,
viver enganando sem poder enganar e se enganando redondamente. O imunizado nem tudo que vê fala, para não se aborrecer, para não se amolar, para não se incomodar. Quem são aí os derrotados, os mentirosos? Com o tempo caem em decadência, que muitas vezes nem se levantam mais. Então será que num imunizado só sabe enxergar as doenças que as pessoas têm por dentro? Cura e outras coisas a resolver sobre a vida de todos e outras coisas. Contar o presente, o passado e o futuro deste, daquele outro. E não saber quem está falando mentira ou verdade? Não saber quem está lhe enganando? Sabe de tudo, vê tudo, então vê umas coisas e não vê outras? Vê tudo. Quais são os resultados destes mentirosos? Perdendo o prestígio, o que o imunizado tem que fazer já não faz. Sofrendo as consequências de suas mentiras e com o tempo derrotados. É o que se dá com muitos. Começam muito bem perto de um imunizado racionalmente e acabam bem mal. É o que tem se dado com muitos. É o que se dá com todos os mentirosos e todos que querem enganar a uma pessoa que não pode de forma alguma. E que às vezes aceita a mentira como se fosse verdade, para não se incomodar. Mas esse não se incomodar se redunda em sofrimento para os mentirosos. E é por isso que muitos começam muito bem, às vezes têm um princípio muito bom, bonito na vida, e depois tem o fim tão triste. No princípio é resolvido uma porção de coisas para o vivente, e depois começa a ser ao contrário. Em vez de melhorar, vai piorando, e por causa das mentiras que vão se ajustando de pouco em pouco e com o tempo se tornando de mais intragável. Agora diz o vivente: e tem vivente que tem cara para isso? Digo eu, tem vivente que tem cara para tudo. Tem viventes que estão fazendo e dizem que não fazem, que estão gostando e dizem que não gostam. Tem viventes com cara para tudo. Esses assim, quando começam a apertar as lições amargas e quando arrependem, é tarde. E assim tenho dito.